Tudo bem, pessoal? Estamos voltando com o nosso podcast Blog do Eliomar. A gente discute todos os assuntos aqui, economia, política, tudo. Vamos falar um pouquinho de sindicalismo também em Fortaleza. O nosso convidado de hoje é Eriston Lima, que preside o Sindifor. Esse nome é conhecido, sindicato forte aqui da capital cearense. Mas André Capiberibe, conta pra gente alguma coisa, André? É isso mesmo, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Eriston Ferreira. E nós temos dois sindicatos, né, Leomar? Tanto eu como você somos do Sindijoce, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, e do Sindicato dos Radialistas. Pois é. Eriston Lima, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Eliomar? Como é que o sindicato está se comportando na gestão Evandro Leitão depois de ter enfrentado a gestão Sarto? Tem saudade da gestão Sarto, o pessoal do sindicato? Nem um pouco, Eliomar, nem um pouco mesmo. Assim, a gente já tem, né, primeiro saudar a todos os telespectadores aí, a audiência desse impressionante blog. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. André Capiberibe também, é um grande prazer estar aqui. E essa oportunidade de a gente apresentar o nosso sindicato. O sindicato que representa os servidores públicos municipais de Fortaleza. Nossa gestão teve início em junho do ano passado, né? Agora, dia 6 de junho, a gente completa um ano de mandato e a gente entrou bem no meio de um furacão? Turbilhão de pautas dos servidores municipais, que era a promessa que o ex-prefeito Sarto tinha feito pelos planos de cargo, carreira e salário, a reestruturação dos servidores, e a gente entrou no meio dessa tarefa de consolidar essa reestruturação, vários projetos que tinham sido realizados pelo sindicato, e quando chega em junho, que era o limite que a legislação permitia essa alteração, né? Passou daí, entra no processo eleitoral e o prefeito não pode mais fazer isso, a gente chega no momento do calote, né? Que a gente chama o calote do prefeito Sarto, que prometeu durante toda a sua gestão a reestruturação desses planos de carga, e quando foi em junho, que era a hora dele consolidar, ele disse não para os servidores, inventou uma desculpa jurídica e ficamos todo o seu mandato com um grande saldo negativo do prefeito, né? O antigo, o Sarto, né? Que começou o seu mandato em 2021 com uma reforma previdenciária que onerou em mais 3% a contribuição dos servidores, aumentou a idade de aposentadoria. Durante todo o período do seu mandato foram vários reajustes salariais parcelados, né, com muito déficit. Nesse mesmo ano inicial dele não deu reajuste, e no fim do mandato dele, no último ano, ainda deu esse calote, né, passou os 4 anos sem fazer a reestruturação do plano de cargo, deixando essa tarefa agora para o prefeito Evandro, que esperamos que possa cumprir com essa necessidade que os servidores têm, que desde 2016 estão com seus planos de cargos superados, né, sem ter como evoluir, sem ter como avançar na carreira, justamente porque estão desatualizados esses planos. Por exemplo, o que é que está atrasado em plano de carreira? Um dos grandes princípios de um plano de cargo é justamente o processo de progressão na carreira. Certo. Então, a gente pode evoluir por tempo de serviço, pode evoluir por qualificação. E hoje nós temos quase metade dos servidores já no fim da tabela. Mesmo que você passe 2, 3, 4, 5 anos, você não tem mais para onde ir, porque já chegou na última referência da tabela, e todos os servidores hoje já não têm mais como progredir por qualificação, porque já cumpriu todas as etapas. Então, é preciso modernizar essa matriz salarial de forma que possa abrir espaço para a progressão na carreira, além de outras adequações nas atribuições, né? O último plano foi em 2007. Foi o governo da Luiziane, né? O governo da Luiziane. Luiziane, em 2007, ela criou os planos de cargo de todos os servidores. Não, inclusive, o primeiro mandato da Luiziane foi... Inclusive, Leomar... Foi bom. Foi o melhor de todos. Nos guardas municipais, teve um grande avanço no governo da Luiziane, dos guardas municipais. Essa mulher não é tão ruim como falam, não é isso? Os dois mandatos foram bem diferentes, né? O primeiro mandato da Luiziane foi um mandato incrível. A gente, já em 2005, muitos avanços para os servidores. Foi a última prefeita que deu um reajuste salarial com ganho real, acima da inflação. Todos os planos de cargo, tudo aconteceu no primeiro mandato.
no primeiro ano do segundo mandato dela, ela já começa sem dar reajuste para os servidores. Não sei se você lembra, Leomar, mas teve uma greve geral dos servidores na Praça do Ferreira, onde a gente montou uma tenda de circo lá, teve greve de fome e tudo, e ainda assim não avançamos. Depois foi o período em que o Eumano entrou, né, como secretário de Educação, mas na verdade ele que ditava mesmo ali internamente a gestão dela, e foram os outros 3 anos também foram bem ralinhos assim de avanço. Mas se a gente for colocar como um todo o período dela, sim, ela foi uma prefeita muito relevante para a categoria dos servidores públicos municipais, né? Principalmente se for comparar com seus sucessores, né? Roberto Cláudio e Sarto, foram terríveis. Agora, no governo do Roberto, do ex-prefeito Roberto, não existiram avanços como na gestão da Luiziane, na questão dos PCCs, né? Não. No meio da gestão dele foi quando enforcou, né? No final do primeiro mandato dele foi quando os planos de cargos se desatualizaram, muitas travas foram criadas, direitos foram perdidos, né? No período dele. Por exemplo, o auxílio alimentação foi limitado para determinados salários, para determinadas categorias. A própria reforma previdenciária, apesar de ter sido realizado no primeiro mês, né, no primeiro da gestão do Sarto, mas foi um projeto elaborado pelo Roberto Cláudio, greves, tudo que era de instrumento de luta dos servidores era muito mal administrado pela gestão e, como eu falei, era o básico do básico, não conseguia se avançar em nada, né? Não conseguia conseguir conquistas. E ainda tivemos um ano sem reajuste também, que foi o ano de 2016, o primeiro ano do segundo mandato dele. Então, não foi um prefeito bom para servidor, não. Ele respeitou os planos de cargo, deu as promoções, as progressões, mas não foi aquele prefeito que teve um olhar diferenciado, por exemplo, como a ex-prefeita Luiziane teve, né? E Evandro Leitão começando agora, há mais de 100 dias já, como é que está a experiência? Eu diria que o Evandro, ele é um cara bem pragmático. A gente já teve umas 3 oportunidades de estar na mesa de negociação com ele. Ele tenta ser um prefeito bem objetivo no que diz respeito a eu posso ou não posso, mas eu ainda não vi nele aquele olhar de valorização de servidor. A gente começou a campanha salarial esse ano, 1º de janeiro, era o primeiro dia de mandato dele. A gente entende que não tinha como já chegar dizendo o índice de reajuste, mas a gente deu um prazo para que ele pudesse se manifestar, mas ele não teve isso como prioridade. A gente viu que outros aspectos, inclusive até da iniciativa privada e outras coisas mais, ele deu uma determinada prioridade, mas quando foi para negociar com o servidor público, ele foi muito enrijecido. A gente ainda conseguiu avançar em alguns pontos, né, na pauta geral dos servidores, mas, por exemplo, a gente não conseguiu a retroatividade. A nossa database é 1º de janeiro, ele deu o índice de reajuste, a inflação 2024 enxuta, limpa e seca, a partir do mês de maio, e a gente perdeu 4 meses desse reajuste, né, que foi uma perda financeira. E agora, na situação do último ponto, que foi dos servidores da FAGEFOR, a transmutação de seletista para servidor estatutário, a gente teve uma imagem muito ruim, né? Foi bem diferente até do que foi no período da campanha salarial, onde a gente teve várias rodadas de negociação. Já com a transmutação, a postura dele foi até surpreendente, porque ele empurrou mesmo no rolo compressor, goela abaixo, sem diálogo. Ontem, né, na última quarta, na Câmara dos Vereadores, foi uma batalha ferrenha dos servidores e ainda assim não teve nenhuma margem de negociação, de avanço. E isso nos preocupa. Mas não foi uma grande vitória, não? Funcionários que se tornaram, né, agora de fato funcionários públicos? É contraditório, né? Você diz assim, eu até disse isso na Câmara, disse para o líder do prefeito lá, o Bruno Mesquita, disse, olha, se a gente levar como parâmetro o edital do concurso, o que aconteceu, a gente pode dizer que tem avanço, né? E
E é claro que essa ideia de deixar de ser seletista para ser estatutário, claro que isso também é um avanço. Por isso que eu digo que o prefeito perdeu uma grande oportunidade de sair desse processo exaltado pelos servidores. Mas o grande problema é, você pega 75% desses servidores, né, que dá quase 1.000, né, de 1.400, você pega quase 1.000, e você vai colocar para ser servidor público, você tem que colocar ele na mesma condição dos outros que já estão. Os servidores de nível médio que hoje estão no serviço público, eles trabalham uma carga horária de 180 horas mensais e cumprem 10 plantões de 12 horas no mês. E o prefeito pegou esses mesmos servidores da FAGFOL, que têm as mesmas características, as mesmas atribuições, e jogou numa jornada de 240 horas com 15 plantões, né, 5 plantões a mais do que o que hoje já estão. Então, esse é o problema. Não é que não tenha tido, não é que isso não seja bom, mas é porque você criou uma subcategoria dentro do serviço público. Isso é mais uma gambiarra, e levando em consideração os princípios constitucionais da administração pública, né, que é o tratamento isonômico dos iguais, você está pegando servidores que vão trabalhar no mesmo hospital, fazendo as mesmas atribuições, as mesmas funções, sendo que um vai dar 10 plantões no mês e o outro vai dar 15. Então, O salário é o mesmo? É o mesmo. Então, assim, esse é o problema, entendeu? Essa é a complexidade. Se você olhar por um prisma, realmente pode ter aquele olhar, como os vereadores estavam defendendo lá na Câmara dos Vereadores, que foi um avanço. Mas, se você olhar pelo prisma de quem já está no serviço público, é uma falha da gestão. Está, né? Gerando, inclusive, um problema futuro, porque se eu for fazer um concurso no futuro, eu vou fazer para que situação? Para os que entraram agora da FAGFOL ou para os que já estavam? Né? Então, isso vai gerar judicialização, o sindicato vai ter que entrar na justiça, né? Vai gerar mais processos de negociação e também tem que se cobrar a responsabilidade do prefeito nesse aspecto, né? Porque a gente tem que entender que esses profissionais que estão lá vão estar cumprindo uma carga horária maçante, né? Cansativa, servidor que trabalha cuidando da vida das pessoas, da saúde, que estão suscetíveis ao staff e ao estresse, e é quem está prestando serviço para a ponta, né, para a população mais carente da cidade. Então, tem que ter esse olhar do cuidar do servidor também, para que o servidor esteja numa boa condição de saúde, de vida, de também prestar um bom serviço para a sociedade. No cenário, né? do organograma da Prefeitura de Fortaleza, qual é a categoria que está em situação boa hoje? Ai, você me quer. Professores? Porque, pelo que a gente observa, assim, professores são tratados diferentes, não? Assim, tem algumas categorias que existem legislações federais, né, que contemplam. Né? O professor ele tem um fundo federal que vem e, por exemplo, tiveram seu reajuste Fundef, garantido do Fundef em janeiro mesmo, enquanto os outros servidores estavam nessa luta da campanha salarial, 88 dias de pressão para ganhar 4,83 no final disso, sem respeitar a database, os professores tiveram 7,26, né? bem mais, um percentual maior do que os que tiveram os outros servidores, a partir de janeiro. Mas a gente disse que isso é fruto da luta da categoria, isso é mais do que justo. Né? Tanto é que nossa cobrança no início da campanha salarial foi de 12,48 para 12,84, justamente para repor essas perdas históricas que tivemos. E não foi possível nesse momento. Né? O prefeito deixou amarrado para uma próxima campanha, tentar dar uma situação melhor para os servidores. A gente espera que ele cumpra. Mas, nesse aspecto, sim. Né? Por exemplo, os agentes comunitários de saúde e combate à endemia também têm um piso nacional, né? Mas é uma categoria que já não tem também um salário tão... 2 salários mínimos, né? Não é um salário tão bom, e presta um serviço importantíssimo. A enfermagem tem um piso nacional também, mas não é reajustado. Não tem ainda um instrumento de reajuste anual. Né? A categoria ainda estamos lutando ainda para que possam conseguir isso.
mas a gente não pode dizer que é uma situação melhor do que a outra. Eu diria que é diferente, né, por ter conquistas federais, né, por ter conquistas de lutas históricas que essas categorias têm, que a gente apoia e estamos lutando para outras terem também. Por exemplo, os garis, a gente está, né, inclusive com atividade segunda-feira para uma audiência pública no Congresso Nacional, justamente para discutir um piso para essa categoria dos garis e outras categorias mais, guarda municipal, agente de trânsito, fazendários. Cada um tem sua peculiaridade e a gente tenta, como um sindicato que representa múltiplas categorias, a gente tenta fortalecer e dedicar a mesma força e os mesmos recursos para todas essas categorias. Como é que está a luta hoje do Sindiforte? Como é que o Sindiforte se mantém? Hoje eu diria que a gente está mais organizado, né? A gente, inclusive, comemorando aí esse primeiro ano de mandato, a gente pegou esse sindicato numa situação bem complexa. A gente pegou o sindicato com uma diretoria que estava em conflito, né? Uma briga interna, uma parte da diretoria majoritária afastou a presidente num ato irregular, eu diria, né? A gente tem as documentações, então, em um ato irregular, uma parte da diretoria majoritária afasta a presidente, uma presidente histórica que tem um grande legado dentro da luta dos servidores públicos municipais, e afastada, e gerando toda uma situação de denúncia, de arrombamentos dentro do sindicato, de golpe. E, no meio de todo esse turbilhão, vem uma decisão liminar da Justiça, né, que era uma ação que a gente tinha entrado assim que terminou a eleição lá em 2021, né, por indícios de irregularidade no processo eleitoral, o que teve antes. E vem essa decisão judicial impondo um acordo que criou-se uma comissão gestora, e essa comissão gestora teria a tarefa de fazer um processo eleitoral, dessa vez acompanhado pela Justiça, transparente, urnas eletrônicas, e nesse processo a gente vence as eleições com uma margem bem significativa, mostrando o anseio da categoria por uma mudança na gestão do sindicato. E a gente vem tentando mostrar isso com um projeto político mesmo, um projeto de gestão da entidade, com transparência, melhor gestão de recursos financeiros. A gente comprou agora um terreno vizinho ao sindicato para a gente ter uma expansão. Autonomia política, né? Não tem apadrinhamento político, não tem sindicato, não tem partido político dentro do nosso sindicato tentando dirigir, não tem central sindical tentando dirigir. A gente é filiado à Intersindical, mas é o Sindiforte que demanda a Intersindical, não é a Intersindical que tenta intervir dentro do sindicato. Então, eu diria que a gente tem uma atuação bem autônoma, legítima da diretoria, focada no avanço dos servidores. E isso vem resultando frutos. O que a gente percebe, né, dos atores, na Câmara dos Vereadores, seja na Câmara dos Vereadores, seja em todo o primeiro escalão, secretariado da Prefeitura, manifesta, sim, um respeito, né, por essa autonomia e a atuação dos sindicatos, né? Nossos diretores são sempre bem recebidos, são sempre bem atendidos, tanto na parte do secretariado como também pelas categorias, e penso que isso está colocando o Sindiforte mais uma vez num rumo de crescimento, né? Foi o primeiro ano nosso, a gente está muito feliz com o resultado apresentado e a gente acredita que pode construir ainda mais nos próximos 3 anos. A mesma negociação que sempre existiu continua com o Evandro Leitão? Continua, até porque é uma lei, né? Certo. E acredito que ele vai manter essa lei, vai manter esse padrão. Já foi constituída uma lei, aliás, já foi constituída a mesa central, que aqui tem os secretários mais né, da área econômica, que tem mais peso de decisão, e tem as mesas setoriais. Nas mesas setoriais, o Sindiforte está presente em praticamente todas, né? Só não está no da Educação e no da Secretaria de Finanças, porque tem sindicatos específicos que atuam lá, né? Mas no resto de todas as mesas a gente está fazendo parte. Na mesa central a gente também está com 2 representações,
E, por enquanto, a gente está tendo bons resultados, né, nesse início de gestão, mas a gente teve uma dificuldade agora só na área da saúde mesmo, né? A gente não... Né, a gente quer deixar aqui, bem transparente mesmo, a gente quer deixar aqui uma crítica, né, à nova secretária de Saúde, doutora Riane, pela forma como foi conduzido esse processo da transmutação da FAGFOR. Teve muitas atitudes da prefeitura que não foram dignas, tipo marcar uma reunião para discutir o assunto e, antes dessa reunião se realizar, o projeto chegou na Câmara dos Vereadores, né, sem nenhuma sinalização por parte da prefeitura. A gente foi pego de surpresa. Então, isso não é atitude de quem está querendo um diálogo com os trabalhadores. Então, é bom que a prefeitura possa respeitar as entidades sindicais. Mas o recado PT, foi não? dado. Não é PT? Pois é, né? Aí onde estão as contradições, né? Inclusive... Está difícil ser sindicalista hoje nesse Senado do Brasil, Ariston? Tá. Eu vou te dizer. Primeiro porque a gente tem que fazer também uma autocrítica. Quando eu digo uma autocrítica, eu falo do mundo sindical. Existe uma perda hoje de representatividade, né? Se a gente falar dessa nova geração, a gente chega aos novos servidores públicos e conversa com eles, é uma turma que não se sente representada, não consegue enxergar sindicato, e é independente de qual seja, como uma força, como um instrumento de luta, como historicamente é criado, né? Foi criado. E é preciso resgatar isso. Muito disso por conta da grande mídia, que sempre tenta criminalizar a luta sindical, mas, em parte, também pelas próprias atitudes, né? O aparelhamento do sindicato, de alguns sindicatos que, né, em vez de estar trabalhando pelo trabalhador, vai ser utilizado como parte de um partido político, por interesses políticos, e isso acaba fragilizando. E nossa diretoria foge disso, né? Está fugindo disso justamente para tentar resgatar não só o nome Sindiforte, mas para tentar resgatar mesmo essa imagem de sindicato. Além disso, a gente tem essa polarização que se mantém no nosso país e que no ano passado, por exemplo, aqui em Fortaleza, foi muito agudizada, né? Foi muito intensificada. O processo eleitoral mostrou muito bem isso, né? Um pouco mais de 10 mil votos fez a diferença de quem entrou no poder. E isso não está longe também da nossa base de filiados. Então, a gente faz uma luta, critica o prefeito, aí vem um lado e reclama: por que você criticou o prefeito? Aí você faz outra luta, exalta o campo progressista, exalta a fim da escala 6x1, né? Isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil, aí você exalta a atitude do prefeito, e vem o outro lado e reclama porque você falou bem, né, do campo progressista. Enfim, é difícil. Mas, assim, a gente tenta se pautar pelos valores, né, pelo que tem que ser feito, e não pela política, e não pelo partidarismo, digamos assim. Mas até porque é impossível estar fora da política na luta sindical, principalmente quando se trata de servidor público. Mas, pelo menos a parte partidária, a gente tenta ter essa autonomia e enfrentar também essa base que muitas vezes nos cobra por estar ajudando ela, né? Então, é isso, faz parte. Pois é, André. É isso. E agradecer Claro. O cafezinho, hora do cafezinho, sim, a hora do Eliomar. cafezinho. Ariston Lima, para quem você serviria um cafezinho gostoso aí, né? Na sua vida? Eu serviria hoje, Eliomar, um cafezinho para a bancada do PSOL, certo? Não vou dizer nenhum nem outro, para não dizer que a gente está tomando partido assim, mas pela atitude que teve na votação do pessoal da FAGFOR. Foi uma votação difícil, muitos vereadores tentaram esconder, né, o seu voto, e o voto não foi pela não transmutação, mas sim protesto pela forma como a prefeitura lidou com o processo. E eu acho que foi uma postura de autonomia.
né? Inclusive sofreu muitas críticas, não é da base do prefeito, por que votou contra o projeto do prefeito? E demonstrou um pouco do que a gente está precisando para os parlamentares de hoje, que é ter autonomia, fazer o certo pelo que é certo, e não porque apoia um lado, ou por obrigação, por outro. Então, eu serviria esse cafezinho por essa atitude, né? Vamos ter aí ainda mais um longo período, estamos aí com 6 meses dessa gestão, e a gente precisa mais disso, de autonomia das posturas dos nossos políticos, né? Defesa da classe trabalhadora, compreender que a gente precisa, para a gente ter uma redução dessa desigualdade social, é preciso que o trabalhador possa avançar um pouco mais, né, diante desse capital, desses mega ricos, pelo fim da escala 6x1, para que a gente possa aumentar a quantidade de vagas de trabalhadores, para que o trabalhador possa ter vida, para que a economia possa crescer também na área do esporte, lazer, cultura, para que a gente possa ter uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma taxação maior para quem ganha acima de 50 mil, né? Que é assim que a gente reduz as desigualdades sociais e todo o resto, a criminalidade e tudo mais, e a gente pode ter uma vida mais digna. E quem não merece o cafezinho? Quem não merece o cafezinho é a secretária de Saúde, a doutora Riane, e o prefeito Evandro Leitão também, por essa atitude que foi tomada, né, pela forma, nem a atitude, a forma como foi feita, Eliomar. Porque foi triste. Ver aquela cena na Câmara dos Vereadores foi triste e não foi leal por parte dessas duas pessoas a forma como foi feito esse processo. Bem, a gente agradece a Ariston Lima, presidente do Sindifor, representante dos servidores empregados públicos de Fortaleza. O espaço está aberto para a prefeitura, se quiser fazer algum tipo de questionamento, mas não se esqueça você, dá o cliquezinho e se inscreva no nosso canal, ok? E até a próxima!